Quero agradecer a todos, ao presidente da mesa e aos vereadores aqui presentes, pela oportunidade que eu tenho para poder falar e trazer a pauta tão importante que é sobre a adoção aqui em Florianópolis. Eu falo em nome do Instituto Hope House, que é uma organização localizada com a sua sede na Lagoa da Conceição, onde nós oferecemos cursos de introdução artística para crianças e adolescentes em situação de acolhimento na cidade de Florianópolis e Grande Florianópolis. E falo aqui para trazer junto essa pauta a importância de olharmos sobre a questão da adoção em Santa Catarina e principalmente em Florianópolis. Daqui a alguns dias, nós iremos fazer um encontro ali na nossa sede na Lagoa da Conceição, onde iremos abordar a todos aqueles que têm interesse sobre adoção. E a gente vai trazer, tirando essas dúvidas, por causa também do detrimento ao encontro e à campanha mundial que se chama World Adoption Day, que é uma campanha mundial sobre a adoção. Para que vocês possam também ter conhecimento, senhores vereadores, nós estamos falando de 153 milhões de órfãos no mundo. Isso é uma nação de 7º lugar em população. Em Florianópolis, agora trazendo para a nossa realidade, nossa conjuntura municipal, estamos falando de em torno de 1.428 crianças e adolescentes menores que estão em estado de acolhimento em nossa cidade. E não somente aqui, mas em todo o estado de Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, é um dado que não bate, porque nós temos, dentro do cadastro de adoção, mais de 2.700 pessoas para poder, então, estarem aptas a adotarem. E por que será que, desses 1.428 crianças e adolescentes do estado de Santa Catarina que estão para adoção, estão em estado de acolhimento, estes, menos que 10% estão aptos à adoção? Porque ele é acolhido por algum tipo de violência, algum tipo de vulnerabilidade. É uma pauta importante. As crianças e adolescentes, eles não podem daqui a pouco ter essa voz em nossa cidade. Mas estamos falando de grupos, organizações que trabalham com essa temática de proteção. Estamos falando de centenas de pessoas envolvidas pela pauta da adoção em nossa cidade. Eu falo aqui, trazendo dado como uma instituição que trabalha em prol dessa criança e desse adolescente em nosso município. Porque o que é preocupante é que grande parte desses 2.738 pessoas que querem adotar, chega que menos de 10% querem adotar crianças que passam de uma idade considerada como adoção tardia, que é de 7 anos. Alguma coisa tem que mudar. Estamos falando do adolescente que, quando completa 18 anos e está acolhido, ele tem que sair da casa de acolhimento, e nós não temos abrigos específicos para esse adolescente, nenhum programa específico para este, que até então não está, na verdade, com pátrio poder, com a sua família e sim com o Estado. Falo com essa pauta e, da mesma forma, como a nossa instituição trabalha em prol dessa criança e desse adolescente. Aqui eu agradeço à mesa, também a todos os vereadores, excelentes vereadores que estão aqui, que lutam pelas pautas da nossa comunidade, que da mesma forma eu agradeço a vocês a oportunidade de poder trazer essa pauta, porque estamos falando de um grupo, de um nicho da comunidade, que daqui a pouco não é uma representatividade de voto, mas eu falo com uma instituição que representa centenas de pessoas que trabalham direto e indiretamente com instituições que visam alcançar essa criança e adolescente, esse menor que está institucionalizado. Este sim é pauta, este sim é uma preocupação. E é preciso daqui a pouco a gente criar esse novo olhar, tirar os paradigmas para que possamos sim termos políticas de integração, onde as organizações trabalhem conjuntamente para que possamos sim trazer um novo olhar de esperança para esse adolescente que sai. Porque se ele está acolhido, é porque o problema foi feio. Então, o processo ele é amoroso. E vários projetos estão até tramitando no Congresso Nacional para que o processo ele seja reduzido, que ele seja simplificado, para que assim, então, se possa
diminuir essa espera, mas tem crianças que chegam com meses de vida, demoram anos para ser destituído o pátrio poder dos seus consanguíneos, dos seus genitores, e acaba que quando ele já está apto para a adoção, ele passou dos 10 anos. Conforme a estatística da ONU, estamos falando de 0,01% de pessoas, casais, pessoas que querem adotar, aceitam adotar criança com mais de 7 anos. Esse problema vai bater em poucos anos na nossa sociedade. Nós trabalhamos com cursos, não somente com uma ação, mas trabalhamos com cursos de inserção técnica, com artes para esse adolescente, criança que é institucionalizado. E claro, agradeço aqui também ao vereador Vanderlei Farias, o Lela, e toda a sua equipe que também nos acolhe, nos dando realmente uma assessoria, que sim, vocês, vereadores aqui na cidade, prestam às organizações que vocês então assessoram, vocês ajudam, e não tem como deixar aqui sair sem dar esse agradecimento à equipe do Lela. Porque realmente é importante a gente entender a educação e alcançar esse jovem como? Como iremos alcançar? Então é importante a gente entender isso. No próximo dia 11, no próximo sábado, convido aqui a casa, a mesa, aos vereadores excelentíssimos, representantes dessa comunidade chamada Florianópolis. Eu convido vocês a estarem ao encontro que iremos fazer no dia 11, ali na sede do Instituto na Lagoa da Conceição, onde traremos, sim, a abordagem dessa pauta, quais são os desafios da gente trazer esse novo olhar para a adoção. Principalmente a adoção tardia. Convidamos para estar conosco representantes que realmente representam instâncias que lutam, militam pela causa destes. Vai estar conosco o doutor Enio, que representa a Vara da Infância, Tribunal de Justiça da cidade de Florianópolis, e o coordenador da Casa Lar, aqui municipal, o Edelvan. 30 segundos para a senhora concluir. Então, eu agradeço sim a oportunidade de todos aqui, para que realmente vocês possam pensar sobre essa pauta. Obrigado mesmo, mesa, e a todos os vereadores e vereador Vanderlei Farias pela oportunidade. Obrigado, senhora Temes. Muito obrigado. Convido a senhora Mariane Matos, secretária municipal de Segurança Pública e presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, que irá tratar sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho e as campanhas desenvolvidas em combate à violência contra a mulher. Vossa Excelência tem 7 minutos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, agradece esse espaço na Câmara Municipal de Vereadores, através da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, em que o vereador Lino preside. Muito obrigada pelo espaço, para a gente falar sobre o CONDIM e a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E agradecer aqui as conselheiras presentes também. O CONDIM é um conselho que tem como missão propor, formular, implementar e fiscalizar políticas públicas que assegurem a equidade de gênero, além de promover a realização de estudos, debates, campanhas, pesquisas sobre a realidade da situação das mulheres no município de Florianópolis, com vistas a contribuir na elaboração de projetos e propostas de políticas públicas que visem a eliminação de todas as formas de preconceito, discriminação e violência, inclusive em âmbito doméstico, familiar, comunitário e a praticada ou permitida por meio de seus agentes. É um conselho paritário, com representantes governamentais e representantes da sociedade civil, né? E o CONDIM, esse ano, como todos os anos, ele vai participar da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que acontece sempre no mês de novembro. É uma mobilização que acontece com o apoio de todos da sociedade, tanto civil como governamental, e que já acontece em vários países, não é só aqui no Brasil. Esta campanha passa por diversas datas importantes, como dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, dia 6 de dezembro, Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Dentro de todo o calendário organizado pela Coordenadoria da Mulher para os 16 dias de ativismo, a gente faz o convite para que todos participem, e estarão várias instituições participando, com diversas ações. E o CONDIM, o Conselho da Mulher, ele irá participar com 3 rodas de conversa com mulheres, estreitando os laços entre conselho e comunidade, informando as mulheres sobre a função do conselho. Muitas das vezes nem sabem que existe o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Queremos nos aproximar mais das mulheres, ouvi-las, saber suas angústias, dúvidas e ideias para que juntas possamos construir políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher e à discriminação. Deixamos aqui o convite para todas as mulheres e homens acompanharem e participarem das atividades dos 16 dias de ativismo. E toda a programação vai estar nas redes sociais da Prefeitura e no site também. Bom, muito já se fez pelo direito das mulheres, mas ainda há muito por fazer. Não podemos permitir mais que mulheres sofram qualquer tipo de violência nos dias de hoje. As mulheres precisam se empoderar, assumirem o papel que desejarem sem ter que lutar em dobro para conquistar este papel, seja ele qual for. A mulher precisa ser respeitada em todos os ambientes e não precisa estar de salto alto para isso. A mulher tem direito de dizer não e dizer sim. Ela tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. A mulher precisa estar mais na política, e eu trouxe mais esse enfoque político porque estamos numa casa, né, que os senhores foram eleitos, uma casa que atua a política. E Florianópolis precisa empoderar mais mulheres e motivá-las a participar amplamente na sociedade, e os partidos políticos precisam respeitar as mulheres que queiram participar ativamente da vida política. Desejamos, o CONDIM deseja, que em 2020 tenhamos mais mulheres eleitas, e que estas abram espaço para mais políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos da mulher, do combate à violência e à discriminação. Se hoje nós temos uma vereadora eleita, foi graças à luta de muitas mulheres, que lutaram e não descansaram até a mulher ter direito a voto e a ser votada. Então nós desejamos, quem sabe, né, sonhamos, nós que lutamos pela paridade, pela equidade de gênero, que um dia a gente tenha essa Câmara Municipal, respeitando todos os senhores que foram eleitos pela sociedade, né? Que nós tenhamos 50 homens e 50 mulheres. 50% homens e 50% mulheres. Não vamos aumentar o número de vereadores. Aí sim nós acreditamos que a sociedade estará plenamente representada e teremos mais forças nas políticas públicas do combate à violência contra a mulher. Muito obrigada a todos os senhores pelo espaço. E a gente conta com a sensibilidade de todos os senhores como vereadores para que apoiem as políticas públicas voltadas para a mulher, para o empoderamento da mulher, para que ela tenha mais espaço e para o combate pelo fim da violência contra a mulher, né? O combate da violência. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereador Tiago Silva. Depois, Vossa Excelência, vereador Lino. Senhor presidente, gostaria de parabenizar as falas. Acredito, inclusive, que nós temos que avançar muito, e muito pouco foi feito na área de política pública para a mulher aqui na cidade. Me lembro, Mariane, de uma luta nossa lá atrás, né, e que, infelizmente, ainda se encontra no papel, que é a Casa-Abrigo para as mulheres vítimas de violência. Os municípios da Grande Florianópolis, infelizmente, não entenderam a importância de fazer essa casa-abrigo para abrigar não só as mulheres vítimas de violência de Florianópolis, mas da Grande Florianópolis. Porque você hoje vai lá, denuncia o agressor. Muitas das vezes o agressor, ou ele paga o aluguel, ou ele é dono da casa. E aí você não empodera a mulher a romper a barreira do silêncio. Então aqui acho de extrema importância trazer de novo esse debate. Os números vêm aumentando de homens canalhas, cafajeste, que batem em mulheres, que matam mulheres. E os números, infelizmente, ele vem numa crescente. A violência contra a mulher, não só a violência física, mas essas mulheres, em que muitos casos estão chegando ao extremo. Nós temos aqui casos aqui na nossa cidade, né, em que as mulheres morreram e os agressores estão foragidos.
quantas mulheres, inclusive, estão a perigo porque não puniram esses agressores. Para concluir, vereador Tiago. Vereador Katumi, eu sei que nas casas legislativas, e aqui não só essa casa tem contribuído com leis, mas eu vejo que a nível nacional, se não houver uma punição, se não houver, inclusive, uma revisão da Lei Maria da Penha para tornar mais 30 segundos para o senhor concluir. mais severa a punição desses agressores, eu acredito que pouco está se fazendo. Nós temos que punir exemplarmente. Eu me lembro uma vez, numa casa legislativa, vereador Dalma, inclusive, que os vereadores caçaram um vereador porque ele bateu na mulher. E essa casa, inclusive, eu mandei uma moção de aplauso, porque é assim que se começa a mudar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lino Pérez. Bom, são 2 blocos de perguntas. A primeira, com relação a Temes, né? A senhora Temes, que é do Instituto Open House. Já esteve aqui um juiz, se não me engano, esteve aqui, nós chamamos ele aqui para ele falar sobre a situação da adoção. E ele reconheceu que um problema, eu não sei se vocês têm um diagnóstico das crianças com um problema racial, de preconceito. Crianças negras, indígenas, enfim, há uma baixa adoção. Então, eu queria saber, porque você não falou esse lado, né? Só a partir dos 7 anos, de fato, cai a adoção. Mas eu queria saber isso porque ele reconheceu. Não sei se tem alguma estatística sobre essa questão da adoção com problema de preconceito. Geralmente são adotam crianças brancas, enfim. Né? Então, esse é um ponto que é uma ferida que tem na adoção, embora também importante um avanço da... Eu queria saber qual é o projeto que está tramitando no Congresso Nacional, a segunda pergunta, que vai desburocratizar esse processo de adoção. Então, essas são 2 perguntas que eu faria para a Temes. E a outra, a terceira, Temes, é sobre sábado. Eu não soube a que horas. Você falou do local que vão estar lá. Você falou, né, o doutor Eldelvan e o doutor Enio. Qual é a hora que vai também? Isso aí são 3 perguntinhas que eu queria responder. Nós temos que ir lá na tribuna. E a outra para a Mariane. Bom, não sei, eu queria que respondesse, que ela está fora do microfone. Então, porque supõe agora para a gente fazer perguntas também, entendeu? Então não é só comentários. É que não é tribuna livre nos horários, mas eu vou, como nós temos um tempinho, é pena que não ficou claro, né? São 3 perguntas. E a outra para a Mariane? Eu vou... Sugestão, senhor presidente. Vereador Lela, por gentileza. Botar um teto no tempo e convidar elas para a mesa para fazer pede questão de ordem para falar. O senhor chegou agora, faz favor. Eu vou Obrigado pelo pedir para... Não mentir, é verdade. Vou pedir à senhora para ir na tribuna para responder. Então, a questão de ordem, quem falta? Vereador Lino, vereador Maicon Costa, vereador Vanderlei. Primeiro, as 3 perguntas para a dona Thaís. Por favor, a senhora vai na tribuna para responder. Temes, presta atenção, presidente. Temes. Depois eu tenho mais perguntas. Obrigado pela gentileza, vereador Lino, pela sua educação. Acredito que esse plenário precisa um pouquinho mais de educação. Tá? Se eu pronunciei errado, a senhora vai me desculpar. Mas se eu dependesse do seu coro, ela não teria usado a palavra hoje. Muito obrigado. Não, entendeu, né? As 3 perguntas, né? Sim, entendi. Então, primeira pergunta, sobre a questão de uma estatística em relação às crianças, com, tipo de raças, né, por uma separação de raças. Sim, a maioria dos casais que estão inscritos, a gente começa a ver que há uma estatística de ser casais de características mais brancas, tá? Que procuram a adoção. Então, estatisticamente, até o dado da ONU ele não é atualizado. O dado da ONU para o Brasil, ele é, na verdade, de 2007, para teres uma ideia. Então, o dado ele não se fecha com as regiões, tá? Mas em relação que a maioria dos casais querem uma criança, um bebê de meses, menina e branca. Grande parte querem menina, né? Pelos preconceitos, entende? Porque a maioria das pessoas querem adotar crianças mais parecidas com a sua etnia racial, sua cor, entende? Tanto que tem casais também tipo, não é somente uma exclusividade de brancos, não tem essa. Mas culturalmente, intrinsecamente na cultura, ainda se impera essa questão racial, né? A segunda pergunta...
perguntasse sobre a questão que está tramitando no Congresso em relação à facilitação. Sim, está. Tá? Está tramitando, na verdade, para que o processo falta ser homologado pela presidência, para que, então, esse processo seja de 12 meses, ou seja, é um ano para ser destituído o pátrio poder, realmente essa criança menor ser colocada à adoção, porque eles demoram anos, não tem um limite. E a terceira pergunta, o nosso encontro será nesse sábado, dia 11, às 3 horas, na sede do Instituto, ali na Lagoa da Conceição, no antigo Confraria das Artes. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, eu tenho pergunta para a Mariane. Não sei se Não, depois. Ah, está aproveitando. Para não ter que subir e descer, vamos, primeiramente, vereador Maicon, o senhor tem alguma pergunta para... Não, senhor presidente, só queria contribuir um pouco com a fala da Temis. Na verdade, nós já trouxemos essa tribuna, esse mesmo assunto, a importância da adoção. A gente percebe que com a chegada da Constituição Federal, a gente tem uma evolução na questão da política de adoção, mas a política pública, assim, de fato, né, no dia a dia ainda carece muito para que a gente tenha o ideal, o adequado para as questões de adoção. Então, o trabalho de vocês, parabenizar pelo relevante trabalho que vocês estão executando. A gente acompanha ainda que não tinha ligado a pessoa à instituição. Fico feliz que vocês estão aqui utilizando a tribuna para esclarecer isso para a sociedade florianopolitana. Da mesma forma, a secretária de Segurança Mariane, presidente aí do Conselho em Defesa das Mulheres, parabéns pelo trabalho. Queria corroborar nas minhas falas com o vereador Tiago Silva sobre a questão de punição para agressores, desde que devidamente comprovado. Os agressores devem ser amplamente punidos e essas punições devem ser exemplares. Então, corroboro com a palavra do vereador Tiago Silva e fico muito satisfeito por ter assuntos tão relevantes sendo tratados na cidade de Florianópolis. Obrigado. Obrigada. Senhor presidente, escapou uma perguntinha só rápida para... não, é sobre a seguinte, no juiz, me escapou perguntar para o juiz da adoção, que esteve aqui, sobre, na estatística, os casais, como é que chama, de homossexuais. Como é que chama? Se tem, já aparece na estatística esse tipo de adoção, solicitações por casais, como é que chama? Sim, homossexuais. Como falei, né? Os dados, eles não são, tipo assim, um dado único nacional. Então, cada vara vai ter os seus dados. Só que, claro, a pessoa mais indicada para poder trazer esses dados conforme realmente as varas juristas que trabalham diretamente com a vara da infância. Eu poderia trazer aqui alguns dados que daqui a pouco já foram atualizados, mas, com certeza, é algo de se procurar e também solicitar para que seja uma estatística mais atualizada. É uma outra política pública que precisa até para as organizações que trabalham com essa temática, terem os dados mais corretos para o seu trabalho. Obrigado. Pela ordem, vereador Lela. Gostaria de agradecer ao plenário por ter aprovado esses dois requerimentos que trazem um debate importante ao Parlamento da capital, de duas políticas públicas de que nós temos aqui como vereadores a obrigação, o dever de discutir mais, de buscar até achar formas, através da nossa capital, de estimular a política pública da adoção, como bem colocou aqui na fala a Temis, com a sua energia superpositiva, sua simpatia irradiante, justamente que contagia a todos nós aqui, com as possibilidades que se veem diante das dificuldades que foram apresentadas, de que nós temos que enfrentar justamente esses preconceitos. E do outro lado também, a comandante Mariane, que trouxe o tema relacionado à questão das mulheres, do Conselho do Direito das Mulheres, e a importância, e hoje de manhã ainda no Bom Dia Brasil, os dados foram apresentados, novos dados foram apresentados quanto à questão do feminicídio no nosso país, que cresceram assustadoramente e que nós temos aqui também, como vereadores, como legisladores e fiscalizadores do Poder Executivo, nós temos que trabalhar essas questões, discutir essa problemática, buscando as soluções para que na capital, no âmbito da capital, no município de Florianópolis, nós possamos buscar dar mais defesas, buscar mais mecanismos de que, através da segurança, através da prevenção, a gente possa evitar que tragédias como foram apresentadas hoje nos números no nosso país, evitem essa subida assustadora e que essa política pública seja enfrentada com coragem para que a gente possa também, nesse grande preconceito de feminicídios, dos ataques à mulher pela condição dela ser mulher, que essas pessoas possam ter a punição severa do Estado, a fim de que possam gerar exemplos
punições que gerem exemplos para que a gente evite essas tragédias que só aumentam no nosso país nessa política do ódio. São dois temas importantíssimos que eu quero agradecer aos senhores vereadores que acompanharam os requerimentos e na tarde de hoje elas puderam trazer, que infelizmente não puderam ter a oportunidade da segunda-feira, que a Câmara fez feio, quando na votação das contas do prefeito não tinha quórum suficiente, eu estava presente, Vereador Dalma. Senhor presidente, quero parabenizar a senhora Temes pelo assunto, que é muito importante. Da mesma forma, a secretária Mariane, duas questões muito importantes e relacionadas com o atendimento da sociedade, tanto a criança quanto as mulheres. Mas a gente tem conhecimento que muitas pessoas têm interesse em adotar uma criança e o mecanismo, a forma disso acontecer, parece, não sei se é através do judiciário, não sei se é a capacitação das pessoas ou as condições de quem quer adotar, ele é muito demorado, ele é muito moroso. É moroso. E isso a gente sabe. Eu conheço um casal lá na minha região que eles adotaram duas crianças, dois irmãos. E demorou tanto que essas crianças já vieram assim, quase com 8 anos. E ele teve dificuldade até de adaptar essas crianças perante a sociedade, também a escola, porque não era filho deles, evidentemente. Então, olha, chegou duas crianças, de repente para eles, que não veio como recém-nascido, veio grande, e depois tem uma situação muito difícil de adaptação. Tem outra pessoa que eu conheço, que ele adotaram uma criança, por sinal, como a senhora falou no início, de cor morena, e mais tarde essa senhora, a mãe dessa criança, veio a ter uma criança, através de tratamentos e tal, e a criança inicial, ela julgou-se rejeitada, porque a atenção parece que foi mais para o filho verdadeiro, filho não adotivo, mas o filho natural. Então ele notou-se, e ele se revoltou um pouco em casa, talvez pela forma que ele foi adotado com uma idade maior e quando a mãe tinha condições de ter filho naturalmente. Isso, eu não sei se isso acontece com muitas coisas, muitas pessoas, ou foi caso isolado. Agora, eu tenho a impressão que deve haver assim, uma mobilização de algumas entidades, como a senhora também representa, para que a adoção seja feita com mais rapidez, para evitar que essas crianças que precisam... 30 segundos para concluir. Que essas famílias que querem adotar uma criança, e as crianças precisam desse apoio, que elas não ficam esperando 5, 6 anos às vezes, para já ir numa idade já quase que adulta ou adolescente, e a adaptação, na minha concepção, é mais difícil de pegar um recém-nascido. Então, por isso eu queria lhe parabenizar por esse tema, mas que pudéssemos trabalhar nesse sentido, que as crianças fossem adotadas com menos dificuldade, para que elas fossem adotadas de imediato como recém-nascido, que não são poucas crianças que estão esperando uma adoção. Mas parabenizo o seu trabalho. Obrigada, vereadora. Mas para completar, então, a questão, a sua pergunta, a sua fala, realmente há um preparo e, ao mesmo tempo, um despreparo. Digamos assim, há inúmeras políticas públicas, há trabalhos que são feitos em cada instância, em cada vara, só que a gente recebe relatos de pessoas que foram super bem preparadas em algumas varas, mal preparadas em outras, que demoraram muito tempo para poder, então, receber os seus filhos, quase 10 anos, outras que foram muito rápido, pessoas que devolveram, pessoas... Então, há, ao mesmo tempo, um trabalho de pré, durante e pós-adoção, ele não é, na verdade, linear, ele não é completo. Parece que cada um faz de um jeito para que isso aconteça. E isso é um desafio. Porque realmente acontece de crianças que são rejeitadas, isso é o pior. Depois de ter sido rejeitado pela própria família biológica, por N questões, ele é rejeitado novamente. Então, o trauma que daqui a pouco essa criança, esse adolescente vai estar nas ruas com esse trauma mal resolvido. E é uma situação pública interessante de realmente olharmos para que como possamos criar projetos que trabalhem colaborativamente para atender esse nicho de pessoas que querem, mas fazer com que elas sejam realmente preparadas e dar um pós-adoção. Isso é um desafio, não somente de varas que trabalham com infância e adoção, como instituições que trabalham com isso.
Obrigado.